Então, bom dia pessoal. A gente vai hoje tratar de um tema que, na verdade, é uma revisão daquilo que a gente já vem vendo dentro das nossas aulas, que é a questão literária do Barroco. Para a gente conseguir compreender essa escola literária que é o Barroco e que é tão fundamental dentro das influências em todas as artes, a gente precisa exatamente começar a compreender que o Barroco é um movimento artístico que chega até a literatura por muitos exemplares, muitos representantes, porém que esse movimento também é um movimento que faz parte das outras artes. Então, quando nós falamos de seiscentismo, e mais especificamente do movimento barroco, que marcou muito essa fase aí que iniciou a partir de 1501 e foi até 1600, não, né, e quando eu falo isso, eu não quero necessariamente dizer que o barroco terminou em 1600, porque a gente vai até ver que as influências desse movimento barroco, eles seguiram até os anos seguintes, sobretudo aqui no Brasil, porque o movimento barroco ele teve uma influência em língua portuguesa inicialmente maior, inicialmente em Portugal, e como a maior parte dos movimentos literários, sobretudo nesse período colonial e imperial e até mesmo no início da República, nós tivemos essa emanação do caráter daquilo que era tratado como literatura em Portugal, depois vindo para o Brasil. Então, da mesma maneira aconteceu com o Barroco e com todas as suas interpretações. Então, como a gente pode perceber já nessa primeira imagem, onde a gente vai fazer uma análise não tão aprofundada, mas mais para efeito de exemplo, de uma imagem barroca, a gente pode perceber aqui algumas coisas que são muito próprias da própria arte barroca. E se vocês repararem, nós temos dentro desse contexto aqui uma situação conflituosa, né? Então, essa imagem que é o Dilúvio Universal de Michelangelo, ele já mostra a ideia de um conflito dentro da própria experiência humana de salvação. Porque o que foi a experiência do dilúvio? A experiência do dilúvio foi a experiência da destruição. E, ao mesmo tempo, a experiência da salvação daqueles que eram eleitos. Então, essa é uma visão muito interessante que a gente pode estar vendo e a gente pode trazer essa representação para o próprio Barroco. Tendo em vista que o Barroco ele vai sempre trazer essa dualidade entre a possibilidade de condenação eterna e de salvação eterna, né? E essa percepção ela se estende para além da simples questão conteudista, do conteúdo, da intenção da obra. Mas ele também vai se apresentar muitas vezes nos aspectos da forma da obra. Então, nós temos essa obra aqui, por exemplo, de Rogier van de Wendel, que a descida da cruz é uma das obras mais conhecidas, e essa descida da cruz ela nos mostra, sobretudo, a expressão barroca do contraste de cores, que é uma outra possibilidade, na verdade, uma outra característica muito forte da obra barroca. Então, se vocês verem, vão estar sempre muito próximos e sempre muito em contraste as cores claras e as cores escuras. E se vocês repararem mais ainda, vocês irão perceber que ao centro da imagem, a própria imagem de Jesus Cristo, ela vai estar representada pela cor mais clara. E essa cor mais clara, ela traz exatamente a ideia de maior santidade, de purificação. Assim como o homem que desce, que está na escada, descendo Jesus, e que talvez por por um momento, pode até ter um ar canônico ou um ar angelical, né? E esse contraste que vocês vão ver entre o preto e o branco, o claro e escuro, também é algo antitético que está muito presente dentro das construções do período barroco. Nós temos ainda aqui o barroco, como ele se manifesta dentro das esculturas e da própria arquitetura, e a gente vai ver que nessa área algumas coisas que mais predominam é a questão da suntuosidade, da grandiosidade e da riqueza de detalhes, né?
O barroco, exatamente por ter uma visão em nível teocêntrico, em que coloca a divindade no centro das discussões, ele também vai apontar para cada um uma ideia de grandiosidade, para que você assim possa perceber a grandiosidade daquilo que é divino e ao mesmo tempo da riqueza de detalhes. Então, quando nós olhamos nessa primeira imagem, a gente vai ver que o êxtase de Santa Teresa, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui é um anjo com uma flecha na mão e aqui é uma mulher que representa Santa Teresa. E o êxtase de Santa Teresa representa exatamente um momento em que a santa da Igreja Católica era inflamada pela flecha do anjo, né? E essa ação barroca, ela mostra exatamente a dualidade, porque ao mesmo tempo em que essa imagem é uma imagem sacra, ela traz feições em certo nível sensuais, né? E aí a gente tem mais uma vez a ação de antítese. E na arquitetura a gente pode perceber a questão da grandiosidade e da riqueza de detalhes que podem ser vistas, como no retábulo maior do convento de Santa Inês, como vocês podem perceber aí. Então, nesse século XVII, lá que já começa a partir de 1601, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista. E aí a gente pode lembrar que nesse momento nós saímos da Baixa Idade Média e a gente está entrando aqui em um período em que o humanismo, o iluminismo, eles começam a tomar feições, eles começam a se concretizar dentro da sociedade. Então o homem ele está dividido entre a fé e a razão, entre tentar entender o que é o mundo e tentar entender o que é Deus. E algumas vezes até mesmo chegar a duvidar da existência de algum Deus, né? E o movimento barroco ele vai ser exatamente essa dualidade entre a postura racional e a postura existencial, né? E isso traz para o ser humano o quê? Uma culpa, a culpa religiosa, né? Então o barroco é uma espécie de reconhecimento dessa culpa. Então a gente pode ver agora aqui dentro da poesia como isso acontece, né? A gente vai ver um verso do Gregório de Matos que ele diz o seguinte: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas a alegria. Então, se a gente pode perceber aqui, a gente vai ver que o poeta ele moraliza a sua construção poética em nível de temática, exatamente pela angústia entre o pecado e a santidade, e entre o bem do mundo e o bem espiritual. E ele faz isso por meio das figuras de linguagem, sobretudo de antítese, de contraste. Então, olha só, como vocês podem perceber, primeiro, nós podemos ver a questão daquilo que é fugaz, daquilo que acaba logo. Então ele vai dizer que o dia ele não dura, a luz ela não dura, né? E que as coisas elas se desvanecem em sombras, que também é uma coisa muito fugaz, uma coisa que não é sólida. E ele também vai dar a oposição entre esses dois termos, dia e noite, tristeza e alegria, que são antíteses muito claras. Nós temos também no barroco a intenção. O que é que significaria? Por que é que nasceu essa palavra barroco? Por que não se deu outro nome? O barroco ele deriva da palavra espanhola barueco, que quer dizer pérola de forma irregular. Então, barroco ele vem exatamente da irregularidade, né? Então, e essa irregularidade ela é manifesta, como a gente já viu até agora, em todas as artes por várias simbologias, seja pela grandiosidade ou pela oposição entre claro e escuro, entre a oposição entre bem e mal, entre pecado e santidade. É dessa maneira que vai se dar. Porque o homem trazia essa angústia dentro de si, de não saber se ele queria ser salvo ou se ele queria aproveitar o mundo. Na dualidade entre o carpe diem ou a postura pela vida eterna, a busca pela vida eterna. Então, período de conflitos entre duas posturas, dúvidas existenciais,
postura racional e humanista, concepção classista, ou a concepção do carpe diem, do curtir a vida, do curtir o dia, aproveitar o dia, e a postura religiosa, que era a concepção medieval. Então, durante a Idade Média, a postura religiosa era a postura que tomava de conta do próprio ideal de sociedade. E a partir daí, o homem vai dizer, ele vai começar a perceber, a partir das ideias, das concepções iluministas e reformistas que aconteceram nesse período, humanistas que estavam acontecendo ali, o homem ele vai ficar nessa divisão entre o antropocentrismo e o teocentrismo, na divisão entre a visão medieval e a visão humanística. Então, ele vai ficar entre o carpe diem e a busca pela santidade. Ele vai ficar nessa relação entre colocar o homem como centro do universo ou colocar Deus como centro do universo. Qual seria a melhor postura? E o Barroco ele vai trazer isso à tona. Então, os contrastes. Barroco, época de valores espirituais da igreja e versus valores burgueses. E o que eram esses valores burgueses? Eram valores como o amor carnal, o dinheiro, a busca pelo enriquecimento, a postura social. Olha só, a Igreja Católica ela sempre pregou, ou melhor, no período medieval, sobretudo, e isso reverberou, isso ecoou até os dias atuais, a ideia de que os ricos não entram no reino dos céus, que é necessário uma pobreza, e quando a gente falava que a Igreja ela colocava para o povo isso de maneira muito clara, que não era apenas uma pobreza espiritual ou simbólica, ou desapego das coisas materiais, mas era uma pobreza material, ela salvava. E aí a burguesia ela vai parar e vai dizer, não, nós queremos ter poder, nós queremos ter dinheiro, nós somos humanos. E aí o ser humano do barroco, os artistas barrocos, eles vão mostrar exatamente essa contraposição entre aquilo que é espiritual e aquilo que era social. Entre a busca pela santidade, e aí a gente vai lembrar dos santos que se abstiam de tudo, que se despojavam até das suas próprias roupas e iam apenas pregar o evangelho, e a busca pelo dinheiro, pela posição social, pelo amor carnal, pelo sexo. Então, como era que as pessoas elas precisariam se posicionar diante disso? Era uma angústia que estava lá presente na arte, porque a arte, desde Platão e desde Aristóteles, já existe essa discussão de que a arte ela é uma mímese da realidade, é uma imitação da realidade. Então, lá na Poética de Aristóteles, ele já ia dizer que a arte é uma mímese, é uma imitação da realidade. E hoje em dia, obviamente, esses valores eles foram revistos, até a própria ideia de mímese como pura imitação, mas em certo nível como representação daquilo que é social, ou até mesmo intervenção naquilo que é social. Então, nós temos aqui o dualismo, que proporciona o surgimento de uma arte que busca conciliar versões opostas, as antíteses. Então, é a luta do espírito com o que a carne quer. A carne é fraca, o espírito é forte, o espírito é forte, a carne é forte, a carne é forte, o espírito é fraco. Como é que isso acontece? O pecado versus o perdão, o céu versus terra, virtude versus prazer, e assim sucessivamente. Então, na literatura, os contrastes se apresentam através das figuras de linguagem. E as figuras de linguagem mais presentes são a antítese e o paradoxo. A antítese, lembrando, é a aproximação de dois termos opostos. E o paradoxo é a aproximação de dois termos absurdamente opostos. Então, nós temos, por exemplo, esse verso que diz: pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho deliquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então, aqui a gente pode ver a antítese entre dois seres. Um ser teológico, espiritual, o Senhor, o Deus católico, o Deus cristão católico, mais especificamente, e o homem pecador. E aí ele vai dizer, ele pecou, mas a misericórdia, o empenho de Deus em perdoar é maior. Né? Então aí a gente tem o delinquir e o perdoar. O que é o delinquir? É o pecar. E o perdoar é o perdão, é a misericórdia. Então o homem, é próprio do homem o pecar, o errar, e é próprio da divindade, a misericórdia.
Nós temos também, nós temos nessa imagem aqui também que de Michelangelo, que é a crucificação de São Pedro, uma imagem icônica para quem não conhece a ideia da mitologia da crucificação de São Pedro. E aqui eu estou utilizando o termo mitologia para retratar que faz parte de um contexto religioso de uma determinada tradição religiosa, que é a religião católica, que São Pedro, por acreditar não ser digno de ser crucificado como Jesus, ele pediu aos seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo. Né? E essa crucifixão, ele pediu uma crucifixão diferente, foi crucificado de cabeça para baixo, e ela está representada aqui novamente nas oposições entre claro e o escuro, entre a representação do bem e do mal, entre o preto e o branco, e aí vocês podem perceber que esse fundo bem enegrecido entra em contraste muito com a própria imagem de São Pedro. É como se fosse uma cena de teatro em que abriu um holofote sobre o crucificado, né? Então, esse conflito entre o claro e o escuro, né? O contexto histórico, o que era que estava acontecendo nesse contexto? A Reforma Protestante do século XVI, 1517, de Martinho Lutero, que um teólogo alemão que denunciou as práticas das indulgências na Igreja Católica. Então, as 95 teses que foram pregadas na Igreja do Castelo de Wittenberg, ela representou exatamente uma grande mudança dentro da própria Igreja. Por quê? O que eram as indulgências? As indulgências eram, falando de maneira simplificada, a Igreja ela vendia o perdão dos pecados e ela vendia pedaços de terreno no céu. Então, quanto mais dinheiro você dava à Igreja, maior a possibilidade você tinha de entrar no reino do céu. E Martinho Lutero, que era um religioso, ele denunciou para a sociedade isso que vinha acontecendo. Todo mundo sabia que acontecia, uma boa parcela da sociedade reconhecia isso como errado, porém ninguém tinha coragem de falar contra a Igreja. E Martinho Lutero ele fez o papel de tentar transformar essa realidade por meio, e ele escreveu 95 teses, 95 artigos, explicando como a Igreja fazia isso e colocou isso na porta da Igreja, né, para que todo mundo pudesse ver. Então, esse ato do Martinho Lutero gerou a primeira e grande segregação daquilo que foi chamado de Reforma Protestante. As pessoas que protestavam contra a Igreja Católica e suas práticas. Nós tivemos também a linha calvinista, que também, que sendo um luterano, defendeu essa reforma, esse reformismo, né, dentro da questão protestante. E o Calvino ele vai dizer o seguinte, que a prosperidade por meio do trabalho ela é santa, que era exatamente o contrário daquilo que e essa ideia de Calvino foi muito aceita porque era exatamente o que a burguesia queria, porque até então a burguesia ela não tinha espaço para crescimento. Às vezes as pessoas elas até tinham dinheiro, mas elas não conseguiam subir em uma hierarquia social. Por quê? Porque o que havia ali eram uma espécie de grupos de castas. Então, se você era pobre, você, por mais que conseguisse dinheiro, você sempre iria pertencer àquele grupo. Você não conseguia ter uma ascensão social. E o Calvino ele vai dizer não, que as pessoas que trabalham para conseguir dinheiro, esse trabalho ele precisa ser justificado e ele não pode ser deixado de lado. Então, até os dias de hoje, dentro do protestantismo, essa ideia de acumular dinheiro pode ser sagrado, o dinheiro é santo, visto até hoje dentro das igrejas protestantes. Então, em resposta a isso que estava acontecendo, a Igreja Católica ela criou a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma ela aconteceu dentro de 3 eixos principais. O Concílio de Trento, que foi uma reunião de todos os bispos do mundo, para poder ver as diretrizes para como era que a igreja ia agir a partir daquele momento. O segundo foi a Companhia de Jesus, que foi a fundação dos jesuítas, que eram pessoas que iriam sair pelo mundo com a grande missão de evangelizar. Por exemplo, eles chegaram aqui ao Brasil com a missão de catequizar os índios. Então, as primeiras reduções indígenas que aconteceram no Brasil, elas ficaram na responsabilidade dos jesuítas. E a própria educação brasileira, durante muito tempo, ela foi responsabilidade dos jesuítas, até eles serem expulsos aqui do Brasil.
E a Inquisição, que era um tribunal para julgar as pessoas que praticavam heresias, que cometiam crimes, que falavam mal, que de alguma maneira praticavam algo que era contra a fé católica. Então, dentro dos tribunais da Santa Inquisição, muita gente foi morta, muita gente foi torturada para que se tentasse conter a onda crescente do protestantismo que estava crescendo, que estava tendo na Europa e nas colônias europeias. Né? Então a gente teve julgamentos da Inquisição tanto na Europa quanto em colônias. E o Index, o que era o Index? Era o índice das obras e dos livros que eram proibidas. Então, por exemplo, se alguém escrevia algum livro, e aí a gente deve lembrar que aqui também havia já o advento da imprensa, que até então, quando os livros eram todos manuscritos, um a um, então era difícil das pessoas conseguirem ter uma boa visão de mundo. Mas a partir daqui, com o lançamento do Index, o ser humano começou a ter uma nova visão desse mundo. Com o lançamento da imprensa, o ser humano começou a ter uma nova visão de mundo e a igreja teve que fazer uma lista de livros que quem era católico não poderia nem ter e não poderia ler de maneira nenhuma. A Contra-Reforma, a resposta católica à Reforma Protestante. Então, o Concílio de Trento, a reunião dos bispos, foi convocado por Paulo III na cidade da Itália de Trento. Por isso o nome Concílio de Trento. Nós já tivemos alguns concílios. A gente teve o Concílio de Trento, a gente teve 2 concílios no Vaticano, né? Por exemplo, e houve mais um concílio em uma cidade que agora eu não me recordo. O objetivo é emitir decretos disciplinares e as medidas que foram tomadas foi reafirmado os dogmas da igreja, o valor das indulgências e dos 7 sacramentos, o reforço do culto à Virgem e dos santos. Então, oficialmente, eles estipularam que realmente os sacramentos, as indulgências, o culto à Virgem Maria e aos santos continuaria dentro da Igreja Católica. Reorganizaram e fortaleceram a Inquisição, que já existia, mas os tribunais passaram a ser muito frequentes. Então, por exemplo, para a Inquisição, suponhamos que alguém denunciou uma pessoa por bruxaria. Então, essa pessoa ela seria investigada pelo Tribunal da Inquisição, independente da sua posição política, social ou econômica. Instituição de uma lista de livros proibidos aos católicos, que é o Index Librorum Prohibitorum, né? A lista de livros proibidos. Companhia de Jesus, que é a ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inácio de Loyola, e aprovada pelo Papa Paulo III. Os jesuítas pautavam-se por uma obediência cega ao Papa e destacaram-se nas missões de ensino, fundação de colégios e escolas. Então, por exemplo, o fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, ele foi canonizado pela Igreja Santo Inácio de Loyola, e aqui a gente tem um símbolo dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus. A Inquisição, que foi criada na Idade Média, no século XIII, era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que divulgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, conjunto de leis desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas e podiam variar desde a prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em praça pública. Então, as fogueiras no período da Inquisição elas eram muito comuns. A gente pode ver aqui o quadro de uma pessoa sendo queimada em fogueira, que é uma imagem de domínio público, e assim, isso virava uma espécie de evento na cidade, né? Queimar alguém em praça pública. Muitas mulheres, sobretudo, foram criadas em praça pública. Uma coisa interessante e importante da gente falar também é que a Igreja Católica não foi a única instituição a queimar gente viva. As igrejas protestantes, elas também tiveram sua Inquisição. A Inquisição protestante também existiu, né? Os protestantes que queimavam pessoas que eram contra a sua religião, contra a sua doutrina. Por exemplo, a cerimônia de fogueira, de criação de fogueira para queimar pessoas mais famosa do mundo foi iniciativa protestante, que foi o julgamento das bruxas de Salem.
né, nos Estados Unidos, e foi uma ação protestante. O barroco. Arte espetacular nas igrejas atraía os fiéis impressionados. Igrejas, capelas, estátuas de santos, sermões, textos e documentos sepulcrais produzidos então para conquistar os fiéis. Então, as igrejas barrocas, elas são extremamente ricas, extremamente exageradas. E os discursos, as imagens, todas elas refletem isso, para que as pessoas elas se sentissem impressionadas e reconhecessem a grandiosidade da própria igreja. Então, quais algumas características típicas desse período? Fusionismo e o culto do contraste. Então, a pintura, a mistura de luz e sombra, na música, a combinação de sons, e na literatura, a associação entre a razão e a fé, a antítese e o paradoxo que a gente já viu lá. O pessimismo, reconhecendo a miséria da condição humana e, ao mesmo tempo, a grandiosidade de Deus. O rebuscamento, jogos de palavras e figuras de linguagens, muitas vezes desconhecidas para o povo comum. O dinamismo, sensação de movimentos, linhas curvas. Então, como a gente viu lá na imagem de Santa Teresa, a gente pode perceber que existe uma grande quantidade de curvas nas estátuas, né? O quase que trazendo alguns momentos quase que a sensualidade para a imagem. E a transitoriedade da existência terrena. Desenganos da vida humana, metaforicamente. A gente vai ver aqui o que é que Gregório de Matos nos deixou. É vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambições dourada, airosa rompe, rasta, presumida. Então, olha, a gente pode ver aqui algumas características do estilo barroco. A primeira coisa, sonetos com versos decassílabos, e a gente lembra, decassílabo é aquilo que tem 10 sílabas poéticas. Então, a gente vai ter aqui uma grande quantidade de versos decassílabas. A temática é a própria transitoriedade da vida. Então, quando a gente vê aqui, ele diz assim, a rosa que da manhã lisonjeada. Então ele vai falar aqui das tribulações douradas, das ambições douradas, e aí quando ele vai seguir no poema, ele vai dizer que essa rosa ela vai desvanecer e vai acabar. Né? A própria vaidade, tudo aquilo que a gente tem, elas vão esvaecendo, vão acabando. A linguagem, figuras de linguagem, como metáfora, no próprio título, né, os enganos da vida humana, metaforicamente, já está lá dizendo. O hipérbato é vaidade, Fábio, nessa vida. Então eu tenho aqui a inversão do sentido original da frase, né? Que seria, nessa vida é verdade. Então, é verdade nessa vida. A gente tem aí a contraposição, não. O inverso, né? O inverter. A hipérbole, púrpuras mil, o exagero. E o rebuscamento vocabular, lisonjeada, púrpuras, airosa, palavras que não são comuns no dia a dia. Em Portugal, contexto histórico, como se deu? Morte de Dom Sebastião, que a gente já sabe, né, que a morte de Dom Sebastião ela foi extremamente marcante na história de Portugal, né, porque ele se tornou uma espécie de mito dentro de Portugal. A ideia da volta de Dom Sebastião para libertar Portugal do poder espanhol foi algo e continua sendo algo muito forte dentro do espírito português até hoje. A unificação da Península Ibérica por Filipe II, então Portugal e Espanha nesse período era apenas um. Escritores, alguns escritores conhecidos: Padre Antônio Vieira, Francisco Rodrigues Lobo, Dom Francisco Manuel de Melo, Padre Manuel Bernardes, Soror Mariana de Alcoforado. Então, nós temos aqui, dentro do Brasil, qual era o contexto histórico? Que é o que nos toca mais, o que é mais importante para a gente. Então, o Brasil era colônia de Portugal, a capital era Salvador, sede da administração portuguesa, né? A gente lembra que as capitais do Brasil foram Salvador, depois mudou para o Rio de Janeiro e só depois foi que virou Brasília. Produções artísticas ao modo da igreja, aos modos de Portugal, ideal da igreja católica. Não existia uma imprensa,
mas só que com o passar do tempo essa imprensa ela foi criada e houve então a difusão dos próprios ideais e até a própria perseguição pelo Index. Marco inicial 1601, poema Prosopopeia de Bento Teixeira. Representantes e obras. Então nós temos Gregório de Matos, que é o conhecido Boca do Inferno, é o poeta satírico mais reconhecido desse período, exatamente pela sua sátira lírica, né, as poesias satíricas e também filosóficas, religiosas. Nós temos o Antônio Vieira com seus sermões, o padre Antônio Vieira, extremamente conhecido, inclusive que se colocou em algumas, como eu posso dizer, algumas brigas filosóficas com escritores como a Sor Juana Inés de la Cruz, uma mexicana. Então, por exemplo, nós temos as obras mais conhecidas do padre Antônio Vieira, o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda e o Sermão da Primeira Dominga de Quaresma. Então, Gregório de Matos, Boca do Inferno, sátiras, o clero, os governantes, toda a sociedade baiana. Exílio, foi exilado na Angola, exatamente por aquilo que ele escrevia. Ele descreve que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar nem sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Então, o que ele está falando basicamente aqui, pessoal? Ele está falando da quantidade de fofocas que havia. Então, assim, Salvador era a capital do Brasil, mas era uma cidade relativamente pequena, onde os moradores se conheciam. E ele vai dizer que todo canto tinha alguém olhando, prestando atenção à vida do outro, para poder espalhar pela cidade. E quais são as características aqui desse tema que a gente pode perceber que são próprias do Barroco? Né? A gente tem aqui a primeira questão da sátira, né, da própria linguagem, onde ele vai utilizar da poesia para poder criticar de maneira bem humorada a própria sociedade. A gente também pode perceber que ele utiliza algumas antíteses, como, por exemplo, não sabe governar a cozinha, quer governar o mundo inteiro. Então, entre o espaço pequeno e o espaço grande, né, a gente também pode perceber entre praça e o terreiro, entre o espaço privado e o espaço público, nós também temos essas diferenças aí. Correntes do Barroco, nós temos o cultismo, o gongorismo, predomínio da poesia. Então, a intenção moralizante por meio dos sentidos, teor descritivo, valorização das formas de expressão, estilo opulento e suntuoso, rebruscamento vocabular, neologismo, que é a criação de novas palavras, figuras de síntese, como o hipérbato e os anacolutos, e as figuras de linguagem, metáfora, antítese e sinestesias. Ainda falando sobre Gregório de Matos, a gente tem esse texto aqui, né? Ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. O todo sem parte não é todo, a parte sem todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Então aqui a gente pode ver esse jogo de oposição entre a palavra parte e a palavra todo. E também a gente pode ver que dentro desse contexto satírico, ele vai estar falando de um braço, de uma imagem que foi quebrada, para dizer que sem aquele braço, a imagem não é toda. E sem aquela imagem, aquele braço não é nada. Então ele vai fazer esse jogo de oposição para poder criticar uma ação que aconteceu dentro da sociedade. Então, o braço do menino Jesus é uma poesia cultista. Soneto clássico, através de um jogo de palavras, utilizando o todo e a parte, o poeta apresenta uma imagem do menino despedaçada e diz que o braço é a parte, mas também é todo. É uma apologia à questão de todos os batizados são parte de um todo, que é a igreja, e por sua vez do corpo de Cristo. Então, quem conhece um pouco da linguagem bíblica vão perceber que lá nas cartas de São Paulo ele vai falar que cada membro da igreja é como se fosse uma parte de um corpo.
e que um olho não pode dizer à boca que ela não importa, e que o nariz não pode dizer à mão que ele não importa, e o texto ele vai seguindo dessa maneira, então que todo mundo é importante. Ele vai dizer que assim como o braço daquela imagem é importante para construir o todo da imagem, cada pessoa que está dentro, cada batizado que está dentro da igreja também é importante. Então a gente tem aqui a visão teológica dentro da poesia do Gregório de Matos. O conceptismo, o quevedismo, predomínio da prosa. Então a gente vê lá na poesia, agora aqui na prosa. A intenção era mais educativa, pelo convencimento do raciocínio lógico, teor argumentativo conceitual, valorização do conteúdo, relações lógicas das ideias, estilo conciso e ordenado. Aproveitamento das nuances semânticas, duplo sentido, associação inesperadas, engenhosas, paradoxos, comparações inusitadas. Então, dentro da prosa, ou seja, daquilo que não é poesia, a gente vai ter uma intenção mais voltada para a educação e para o raciocínio lógico do que o que a gente viu anteriormente. Então, as figuras de linguagem das obras conceptistas, que fazem parte do barroco. Silogismo, deduções de duas ou mais proposições. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Eu sou um ser humano, logo eu sou mortal. Então aqui a gente pode perceber que o uso da lógica ele está muito presente. Né? Se todo ser humano é mortal, eu sou um ser humano, logo eu sou mortal. Se todo cachorro é branco e eu sou um cachorro, logo eu sou branco. Se houver um cachorro que é preto, então essa lógica ela já se quebra toda. Se existe um ser humano que é imortal, logo essa lógica não dá para existir. Todo ser humano é mortal, mas um ser humano não é mortal. Então pronto, eu não posso, pode ser que eu não seja um ser humano, pode ser que eu não seja mortal. Quebrou toda a estrutura da lógica. Então, pessoal, aqui é só para a gente poder estar nos aprofundando um pouco mais nas questões relacionadas ao barroco. E até a nossa próxima videoaula.